O trecho apresentado nos remete ao final do século XVII, sobretudo após a descoberta das minas. E quando o texto fala de minas, ele está falando sobretudo das minas de ouro, descobertas na região que hoje compreende grande parte do que é o estado de Minas Gerais, que durante o período colonial representou uma região que explorava mais de 90% de todo o ouro explorado durante esse período no Brasil. Também podemos pensar em pequena escala na região de Goiás, mas mesmo assim as principais minas estavam concentradas na atual região de Minas Gerais. Continuando o texto, ele fala que após a descoberta das minas, nós assistimos não a uma nova configuração da vila. Mas qual vila? É exatamente esse questionamento que ele fará, nem a uma ruptura brusca com o padrão anterior. Como pode-se perceber, aqui vale o comentário, ele está falando de uma vila já existente antes desse final do século XVII, já que ele fala que a descoberta das minas não gerou uma nova configuração e nem uma ruptura brusca com o padrão anterior. Então, nada de mudanças abruptas. Ao final, inclusive, ele remete novamente à articulação com o núcleo mineratório, dizendo que essa articulação acabou dinamizando o quadro, mas volta a repetir que essa dinamização não gerou de forma alguma, ou não foi de forma alguma responsável pela sua existência, ou seja, já era uma vila existente. Se a gente for pensar para o ponto de vista da geografia, podemos excluir diretamente a alternativa A, já que São Luís, no Maranhão, não poderia ser, do ponto de vista geográfico, um elo das minas com uma região litorânea, já que para tal teríamos que atravessar praticamente todo o território brasileiro. Então, logisticamente, a Vila de São Luís não era um articulador entre a economia exportadora e o mercado interno colonial. Poderíamos pensar até em Cuiabá. Se formos pensar na extração do ouro, esse ouro ele se direcionava sobretudo para o litoral e não ainda mais para o interior, como a região do Mato Grosso. Portanto, Cuiabá também não era um entreposto de tropeiros que articulava litoral, ou seja, o contato com a metrópole e a relação com o seu interior, ou seja, com o sertão. Duas alternativas, maldosamente, nos apontam para Ouro Preto e Mariana, mas se analisarmos a frase completa, veremos que a letra C nos associa diretamente e erroneamente Ouro Preto à atividade agrícola e pecuarista, enquanto definitivamente era uma cidade ou era uma vila vinculada à extração mineradora, e associa Mariana, já na alternativa E, a indígenas apresados na região, sendo que esses indígenas nem mesmo compunham a base da mão de obra local. A alternativa correta, portanto, é a letra B, que aponta essa vila como sendo a Vila de São Paulo, de fato, uma vila situada ao sul da região das Minas, relativamente próxima do litoral, e continuando a alternativa, ele fala cuja integração a uma economia de mercado teria ocorrido antes da descoberta dos metais preciosos, exatamente indo de encontro com os elementos que sublinhamos no texto, porque o texto enfatiza de maneira clara que a vila não foi criada para a articulação, que ela já existia antes, que essa articulação já era feita com o interior, mas mesmo assim a descoberta das minas teria gerado algumas transformações na região. Alternativa correta, portanto, letra B.